E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou fazer o final explicado do filme Os Órfãos, que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou comentando dos filmes que estão chegando na Netflix e também fazendo aquele final explicado de filmes de suspense. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Os Órfãos é um filme de terror do ano de 2020 e que chegou hoje na Netflix. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mesmo do final explicado, né? Trazer aqui a minha interpretação, que pode ser diferente da que você teve também. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma sinopse rápida aqui do filme. A gente então vai acompanhar a história de Kate, né? Que resolve trabalhar ali de babá numa mansão totalmente afastada, isolada ali da civilização. Ela vai tomar conta de dois órfãos, que é o Miles e a Flora. Chegando lá, ela tem diversos desafios, até porque essas crianças elas não são nada fáceis. Principalmente o Miles, que dificulta muito a convivência dela lá na mansão, dificulta muito o trabalho dela naquele local. Ela também vai ter que lidar com outro problema, porque questões do passado daquela mansão vão vir à tona e num certo ponto vai assombrá-la, né, assustá-la muito. Então vai fazer com que a personagem comece a questionar ali sua sanidade diante das situações que ela vai vivendo dentro da mansão. Bem, de cara a gente vê, né, que esse filme, ele é um terror muito sem graça, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não acho que é um filme muito grandioso, ele não consegue trabalhar nem desenvolver bem os personagens aqui e principalmente criar uma conexão, uma dinâmica que faça que a gente torça e se importe com aqueles personagens dentro da trama. Então eu acho que tudo fica tratado aqui de uma forma muito superficial e além disso, eu percebo que o filme ele quer deixar realmente tudo em aberto. Então a gente não pode afirmar 100% o que acontecia dentro daquela mansão, 100% do que a Kate estava vivenciando ali. A gente não sabe se é nada que foi criado por ela, né, na mente dela, ou se de fato tinha uma assombração e realmente existiu aquilo ali tudo. Lembrando que esse filme ele foi baseado em um livro de terror muito famoso lá nos Estados Unidos que chama A Volta do Parafuso, que foi escrito por Henry James. E esse livro ele já foi usado também como base de uma outra história que a gente conhece também da série A Maldição da Mansão Bly. Então a gente pode ver que os nomes dos personagens, até mesmo o enredo, parece bastante aí com o filme, né, Os Órfãos, porque tanto a Mansão Bly quanto esse filme Os Órfãos, eles utilizaram aí como parâmetro, né, como contexto, o livro A Volta do Parafuso. Então a gente vai coincidir, né, o nome dos personagens, o enredo, toda a história. A Maldição Bly, ele faz um acréscimo ainda no mistério que envolve aquela série, porque eles acrescentam ainda o enredo da Mulher Sem Rosto. E Os Órfãos faz isso, né, conta essa história, só que o diretor, ele traz uma interpretação um pouco mais pessoal e um pouco diferente do que no livro. Porque eu acredito que no filme ele quis deixar o final o mais aberto possível. Então, o que eu entendi do final, o que eu acho que aconteceu, o que estava acontecendo ali dentro daquela casa. Primeira coisa, a gente tem que falar um pouco das assombrações, né, dos fantasmas que estavam dentro daquela mansão. Então, antes da Kate chegar, a Flora, né, ela tinha uma outra babá que se chamava Jessel. A senhora Jessel simplesmente desapareceu, né, foi embora sem se despedir. E ninguém sabe o que aconteceu. Mas de fato a gente descobre que a senhora Jessel parece que estava envolvida com um dos funcionários da mansão, que é chamada de Quint. O Quint então começa a assombrar a Kate, né? O Quint morreu, conforme o Sra. Grosse disse, né? O Sr. Quint ele morreu, ele acabou morrendo na propriedade após ir cavalgar, né? Bêbado. Então ele caiu do cavalo, acabou morrendo. Então, o Quentin também morreu lá dentro daquela propriedade. Mais pra frente, a gente descobre, né, o Quentin também acabou matando a senhora Jessel. Por isso que ela foi embora sem se despedir. Porque, na verdade, ela morreu por lá e estava naquele lago, né, que a Flora gostava de brincar direto e olhar os peixes. A gente descobre, né,
que a senhora Jessel acabou morrendo, foi morta dentro da propriedade pelo Quint. E uma outra coisa interessante que acontece no filme é sobre o Miles, porque o Miles ele tem um comportamento muito agressivo, né? E ele irrita bastante, dificulta muito a convivência da Kate na mansão. E a gente percebe que ele muda também os comportamentos, ele tem um comportamento meio de adulto em alguns momentos. Então a gente percebe que o Miles ele estava sendo possuído ali pelo Quint. E a gente sabe também que os dois personagens eram muito próximos, né? O Quint e o Miles, eles tinham uma ligação muito forte. Então eu acredito que o Quint aproveitou também da vulnerabilidade do Miles para possuir o corpo do Miles e sair fazendo as maldades que ele queria. Então a gente descobre, né, que o Miles na verdade estava sendo possuído em vários momentos pelo Quint. E isso ajudou aí a Kate, né, acabar enlouquecendo por conta disso. Nas cenas finais do filme a gente vê que a Kate, ela tenta fugir com o Miles e a Flora da mansão, né, após ela descobrir sobre o Quint, descobrir o que aconteceu de fato lá do assassinato da senhora Jessel e, consequentemente, né, ocorre a morte da senhora Grus. Então ela pega as crianças e vai embora da propriedade. Então a gente vê uma cena na qual ela passa da mansão, ela consegue sair de lá com as crianças. E essa cena ela é absolutamente cortada. E a gente dá de cara com a Kate olhando os desenhos que a mãe dela fazia. Lembrando que no início do filme a gente descobre que a mãe da Kate está internada em uma clínica psiquiátrica e posteriormente a mãe dela gostava muito de desenhar. Então ela fazia vários desenhos e enviava esses desenhos para a filha. Então a Kate começou a olhar aquele desenho e o que dá a entender é que a Kate imaginou toda aquela situação de que ela estava fugindo da mansão, olhando para o desenho da mãe. Então, aquilo nunca aconteceu, de fato ela estava imaginando, porque ela estava enlouquecendo com a situação, né? Enlouquecendo com toda a assombração, né? Tudo aquilo que estava acontecendo com ela dentro da mansão. Depois que a cena corta, né? Que a gente vê que ela está vendo os desenhos da mãe, que na verdade toda aquela situação foi criada na mente dela. Ela vai de encontro com as crianças que estão brincando em uma sala e a gente vê, né, um comportamento da personagem totalmente enlouquecido ali, porque ela vê o espírito do Quint e tenta mostrar às crianças que ela está vendo aquele espírito. E acontece toda uma situação quando ela quebra, né, a boneca ali da Flora. E o Miles vai virar para ela e vai dizer, né, que a boneca não vai ter conserto, já que a boneca está quebrada, assim como ela. Então ela fala, né, que não tem conserto e que a boneca está quebrada, né, desconcertada, como a Kate, demonstrando então que a personagem enlouqueceu com tudo aquilo que aconteceu com ela dentro da mansão. E aí depois a gente vai para uma outra cena como se entrasse dentro da mente da Kate e ela se vê naquele hospital psiquiátrico na qual a mãe dela estava. Quando ela olha então para a mãe dela, né, ela dá um grito e o filme termina. O que dá a entender pra mim é que, na verdade, a Kate se viu no lugar da mãe dela, né? Ela conseguiu identificar que ela acabou enlouquecendo, passando o juízo, né? E, num certo ponto, ela enlouqueceu como a mãe enlouqueceu. Então, realmente, pra mim, eu vejo que a Kate se identificou com a mãe naquele momento em que ela olha pra ela, até porque as duas hoje estão na mesma situação, estão em um mesmo lugar, já que as duas acabaram então perdendo o juízo. Então por isso eu vejo que aquela cena é para mostrar uma identificação ali entre as duas personagens. Eu confesso para vocês que da primeira vez que eu assisti o filme, eu tive uma outra interpretação. Eu já estava achando que na verdade aquela mulher que estava na clínica psiquiátrica, né, no hospital psiquiátrico, na verdade seria a própria Kate e que ela estava imaginando toda uma situação lá dentro e que ela, ao se olhar, né, naquela cena final para aquela mulher desenhando, ela descobre que ela está presa ali eternamente e que toda aquela história da Flora, do Miles, da mansão foi toda criada na mente dela. Então aí vai aí minha segunda interpretação. Hoje eu fico com a primeira interpretação que eu fiz, né, que de fato a Kate acabou enlouquecendo pelos eventos que ocorreram na mansão. De fato a gente não sabe se esses espíritos existiam ou não, mas a interpretação que eu faço é que sim, ela acabou enlouquecendo pelos eventos que aconteceram na casa e esse foi o final, né? Ela acabou enxergando ali, se identificando com a situação da mãe naquela última cena, na cena final, onde ela se vê ali
no hospital psiquiátrico. Minha nota para o filme Os Órfãos, de 0 a 5, eu vou dar 1,5. E vocês, qual a nota que vocês vão dar para esse filme? Deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber sua nota. E também deixe aqui nos comentários quais outros filmes que vocês gostariam de ver um final explicado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para não se esquecer de se inscrever no canal. E eu vou esperar então vocês em um próximo. Até mais!